Eu quero orar com você. Você pode curvar sua cabeça em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça, honra, glória nessa noite. Queremos te enaltecer, te agradecer pela tua presença. Apesar de acertos, erros, o Senhor tem se estendido a tua graça e misericórdia a favor do teu povo. Por isso, nessa noite, queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós, continue derramando sobre nós a graça e o poder do Senhor e o teu amor. Queremos ser tocados pela tua palavra, ministrados pela orientação da tua palavra. Por isso, fique à vontade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, deixa aberto aí, e foque nos meus olhos aqui, de cor castanha, que eu quero te contar algumas coisas antes de entrar no texto. Gênesis 37, está facinho de você abrir aí, o livro do Bereshit, o livro do começo. Eu queria te contar algumas coisas antes, como de praxe, gosto de ensinar algumas coisas, fora do contexto da Bíblia também, para que possa somar com você. Todos encontraram, queridos? Perfeito. Eu queria trazer a mensagem hoje envolta esse texto de Gênesis 37, mas eu acho importante ressaltar alguns pontos com os irmãos, para que fique claro aonde eu quero chegar. A vida, a existência humana, ela é cheia de percalços, situações que vão ou te derrubar ou te exaltar. Isso funciona para o crente, para o não crente, para o que está com Deus, para aquele que desistiu de estar com Deus, para aquele que está na igreja ou fora da igreja. As coisas naturais, elas acontecem com homens naturais. A palavra de Deus diz que o sol, ele nasce sobre o justo e sobre o injusto, sobre o que pratica bondade e o que pratica maldade. Ou seja, a janela de oportunidade, ela é aberta para todo tipo de pessoa. E vai ficar a critério da pessoa o que fazer com a oportunidade que bate na porta. Alguns homens que fizeram parte da história, dentre eles um que eu posso citar é o Epiteto. Epiteto é um dos pais da filosofia, um grego. Ele se tornou escravo, nasceu livre e passou a ser escravo. E ele tinha tudo para poder desistir dessa vida, de ser um estoico. Inclusive, por maldade, quebraram a perna de Epiteto, se eu não me engano foi a perna direita, para que ele ficasse aleijado. Fizeram o ato de covardia com ele. Mas ele escreveu uma frase assim: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre as coisas é que nos perturbam. E ele tornou um dos estoicos mais famosos, mesmo sendo um escravo. Um segundo personagem da filosofia também foi Friedrich Nietzsche. Ele diz que aquilo que não nos mata nos deixa mais forte, nos fortalece. Parece uma frase muito vaga, mas é uma frase que mostra até mesmo sobre a biologia. Por exemplo, se você sobreviveu até aqui, mesmo pandemia, significa que seu corpo está o quê? Fortalecido. Sim ou não? Então aquilo que não nos mata, tanto na parte espiritual, na parte física, podemos aplicar, vai deixar você um ser humano mais forte, um ser humano mais adaptável às situações. Se houver uma pandemia novamente, acredito que com a evolução do seu corpo, você tem imunidade para aguentar uma pandemia novamente, a mesma. Então aquilo que não te mata, acaba te fortalecendo. E Nietzsche fala sobre isso. Outro personagem também da filosofia, que eu achei válido citar, foi o Lúcio Sêneca. Ele vai escrever alguns livros que vão ser marcos na história. Sêneca foi um advogado muito famoso, e ele estava no poder, na corte, sempre defendendo causas e pessoas e orientando os reis que se sentavam ali nas cadeiras. Até que Calígula, que foi um personagem da história, que fez uma covardia e matou o seu tio, a traição, Calígula se sente ameaçado com a inteligência de Sêneca
e faz com que Sêneca fosse exilado numa ilha e ficasse preso. E Sêneca escreve dizendo o seguinte: a dificuldade, ela é uma coisa maravilhosa, ela é uma chance para qualquer tipo de crescimento. Você vai percebendo que esses homens, eles colocam informações ao longo da história e retrata de problemas que passaram e tinham tudo para poder desistir. Epiteto, aleijado, uma vez solto, tornou-se escravo, escreve dando pulsão que aquela situação que ele vivia dava força para ele ser alguém bem-sucedido na vida. Nietzsche depois escreve sobre a questão de aquilo que não mata, fortalece, e Sêneca fala sobre a questão de a dificuldade é uma coisa maravilhosa. Eu percebo, analisando antes de ler com vocês os textos das Sagradas Escrituras, que não é o problema, mas sim o que você faz com o problema, sim ou não? O problema vai acontecer com qualquer pessoa, mas é a vazão que você dá para o problema. É a forma que você olha o problema que vai mudar todo o quadro da história. O que fez você se tornar alguém que estudou, que capacitou, foi porque um dia talvez alguém te humilhou. Talvez pelo tom da sua pele, talvez disse algo que te feriu e você falou o quê? Eu vou dar a volta por cima. Talvez o que fez você comprar a sua casa e morar hoje foi uma humilhação do seu pai, de sua mãe, que te disse algo que te incomodou. E aí, porque você não quer perder o afeto pelaquela família, você falou o quê? Vou comprar um lote para mim, ou vou comprar uma casa, financiar e vou construir e ter meu próprio espaço. Então, não é o que faz com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E eu queria falar com vocês, usando a história bíblica aqui, em Gênesis 37, sobre a vantagem de ser jogado dentro do buraco. Existe uma vantagem de ser humilhado às vezes. E é o X da questão que poucas pessoas conseguem compreender. Porque na verdade a gente gosta de ser exaltado. Mas quando a gente passa por algum tipo de humilhação, principalmente na geração de hoje, nós temos aí um tanto de pessoas endeusando a fraqueza. O fraco, ele continuar sendo fraco, mesmo que alguém passe a mão sobre a cabeça dele. O fraco, ele continuará fraco, mesmo que toda a sociedade exalte a fraqueza dele. Quem está me entendendo? E aí você vai ver hoje uma geração de pessoas que são o quê? Fracas, porque não conseguem lidar com os problemas. Se alguém olhar com a cara feia para ele, pronto, acabou. Destrutura ele ou ela todinho. Se alguém balançar a cabeça não concordando, acabou. Acabou de mexer no seu psique, acabou de mexer na sua estrutura. Porque a geração Z, que é atual agora, é uma geração que é fraca. Porque a criação ou o tempo é muito bom. E diz que tempos bons geram homens fracos. Perfeito. Gênesis 37. Olha o que diz aí. Eu não vou ler com você toda a história, mas eu vou dizendo pontos importantes aqui para que você para que eu não tome muito seu tempo, porque o texto é longo. Em Gênesis 37 você vai ver aí falando sobre José e os seus irmãos. Vai falar sobre Jacó, que é Israel, que teve o seu 12º filho, que no caso é José. E aqui começa a narrar a história de José. Versículo 5 diz o seguinte. Não, versículo 3 na verdade. Ora, Israel, que no caso é Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. Esse texto é engraçado porque ele mostra que de fato o pai ama um filho diferente do outro, né? Sempre que alguém pergunta, você ama Angélica Asmini igual? Não, você não ama igual. Uma você tem mais apreço. Você não vai dizer isso para não ofender, mas pais têm apreços com filhos diferentes. Está aqui na Bíblia. Versículo 5 aí. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o que, queridos? Passaram a odiar ainda mais. Aí ele contou como é que foi o sonho. O sonho é os feixes se rendendo diante dele, o sol, a lua, as estrelas também se prostrando, simbolizando o pai e a mãe. E aí, quando você vai ver a leitura do texto, José está contando algo particular que nem ele mesmo entendia para os seus irmãos. Só que os seus irmãos, vendo o apreço do pai, vendo como ele era bem tratado, o único que tinha
túnica está lá, uma túnica colorida, começou a ter uma ciumeira gigantesca dele. E aí, se você olha no versículo 17, ele começa, depois de uma orientação do pai dele, pesquisar onde os irmãos estavam. No 17 fala assim, depois que ele pergunta um moço, o cara fala com ele, o homem respondeu, foram embora daqui, ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e o encontrou em Dota ou Dotã. Isso aí fica a critério de você. De longe eles os viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o quê? O grande sonhador. Essa fala revela o sentimento dos irmãos de José contra ele. Já o viam como um sonhador. E a palavra deles aqui é uma palavra de deboche. É uma palavra de tirar ele. É uma palavra de menosprezar, porque ele havia contado demais os projetos que nem mesmo ele entendia o que iria acontecer com ele. Lá no versículo 25, depois que José chega, eles planejam tirar a vida de José. Aí Rúben, que é o mais velho, o mais coerente, dá uma orientação, gente, não carregar sangue desse menino. Matar ele assim é complicado. Olha para você ver o versículo aí comigo, o versículo de número aí, 25. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias e bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venha, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois ainda é o nosso irmão e é do nosso sangue. Rubens, Judá, acaba tendo a ideia, porque uma caravana de ismaelitas passa, de vender e ganhar dinheiro com ele. Ele já havia sido jogado dentro da cisterna, dentro do buraco. E aí justamente isso acontece. Versículo 29. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando a seus irmãos, disse, o rapaz não estava mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram uma túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai que estava em recado. Achamos isso, veja se não é a túnica de seu filho. O que eles fizeram aqui? Se fosse hoje no direito, é como se estivesse planejando esconder o corpo ou criando uma prova falsa, para que Israel não pesquisasse acerca da existência do filho. Eles pegam a túnica, arrancam a túnica após vender José e falam, felizmente, nós achamos a túnica no meio do caminho, tudo suja de sangue. Algum bicho devorou ele no meio do caminho. Beleza. Versículo de número aí, 39. Ele já está como servo lá na casa de Potifar. Do versículo 3 ao versículo aí de número 6, você consegue ver a tentativa, porque ele era de boa aparência, da mulher, dando de cima de José, e José sendo, de certa forma, acusado por algo que não foi feito. Ficou preso. No versículo 40 você vê que ele na prisão, no 39, versículo aí de 21, você percebe que ele carregava algo de Deus, porque o texto diz o seguinte, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Mesmo estando preso, ele tinha boa conduta e era bem respeitado e as pessoas queriam o bem dele. Até o próprio carcereiro cuidou de José estando preso. No 40, versículo 9, ele interpreta o sonho do copeiro-chefe. No versículo 9, 49. Depois no 16, ele continua interpretando. No 41, ele é convocado para interpretar o sonho de Faraó. Aí ele fala das vacas, primeiro das espigas mirradas e as espigas gordas. Depois ele fala das vacas que estavam perto dos castiçais, era como se fosse um pasto. Ele fala das vacas magras e vacas gordas. Então, no versículo aí
37, 38 na verdade, depois que ele interpretou os sonhos, então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem que está o Espírito de Deus? Ele se torna governador, depois ele passa a chamar Zafenate Paneia, é o nome que ele recebe lá. Perfeito. Versículo 42, os irmãos de José, após a fome instaurada, acaba indo buscar comida no Egito. Ele está como governador. No versículo 43, os irmãos voltam, porque ele deixa o irmão mais novo com ele, como garantia. Ele volta, e aí o que acontece lá no versículo 44, depois que ele traz toda a família, ele é sepultado ali no Egito. Perfeito. Essa história de José vai nos mostrar algo muito interessante. Primeiro, quando a gente está debaixo do propósito de Deus, quando a gente é alinhado na perspectiva daquilo que Deus quer para nós. Fala assim comigo: toda pessoa que serve a Deus, ela tem um propósito. Toda pessoa que ela escolhe servir a Deus, ela é carregada de um propósito. E por mais que N situações vão acontecer ao decorrer da vida dela, dessa pessoa, aquilo que parece que é ruim, que é para a morte, acaba levando a pessoa à conclusão de um propósito. Primeira coisa que eu quero destacar com você: existe uma vantagem de ser jogado dentro do buraco. Existe uma vantagem de você ser humilhado. Existe uma vantagem de você, às vezes, passar por situações que as pessoas trapaceiam você. Porque, na verdade, quando isso acontece e Deus está do seu lado, pode ser cumprimento da vontade de Deus para te aperfeiçoar. Ou pode ser que Deus também compre a sua briga porque Ele te prometeu algo. Quem está me entendendo? Primeira coisa que eu quero destacar com você: quando você é espremido pela vida, você é humilhado pela vida, você vai revelar aquilo que tem dentro de você. Você pega, por exemplo, uma melancia. Você espreme ela. O que ela vai mostrar é o que ela carrega dentro dela. No caso é só água, né? Você pega uma laranja e você espreme a laranja. Ela vai devolver ou mostrar aquilo que ela carrega dentro dela. Isso tem tudo a ver com a vida da gente. Nós que servimos a Deus, seremos e vamos ser provados o tempo todo pela sociedade, pelas pessoas da igreja, pelas pessoas que a gente chama de irmão. E quando a situação for te apertando, por mais que uma maldade da pessoa possa sobre você, você vai mostrar aquilo que você carrega dentro de você como essência. Se é maldade, a maldade vai ser aflorada. Se é bondade, a bondade vai ser aflorada. Mas não importa o que irão fazer com você. O que de fato você carrega vai ser exprimido e mostrado para as pessoas. O que tem a ver com tudo isso aqui? Primeiro destaque que eu quero falar com você é que a vida ela é cheia de situações de percalço. O segundo destaque é que quando as humilhações começarem a acontecer com você, a te acometer, você vai revelar que de fato aquilo que você carrega. Uma quarta situação que eu quero começar a falar com você é que quando você revela esse caráter seu, ou as portas vão se abrir, ou as portas vão se fechar. Sabe aquela pessoa que chega e ela é uma excelente pessoa, ela mostra ser a melhor pessoa do mundo, prestativa, mas ao longo do tempo você vai começando a ver que ela é diferente daquilo que ela carrega? É porque, na verdade, por mais que ela tente mostrar algo, a essência, o cheiro, o perfume, em algum momento vai ser exalado. Olha que interessante. Pegando a vida de José, José conta um sonho que nem ele mesmo sabia o que iria acontecer. Depois de contar o sonho que ele mesmo nem sabia que iria acontecer,
Os irmãos que haviam vivido mais do que ele, tido mais experiência que ele, começam a perceber que ele tinha um projeto para ser cumprido. A segunda atitude que acontece é que quando os irmãos veem um potencial nele, que Deus era com ele, porque entenda uma coisa, Deus tem projetos diferentes para a gente. Posso ouvir um amém, irmãos? Você concordando ou não concordando, Deus tem projetos diferentes. Uns Deus chama para poder adorar o nome dele aqui no altar, levita. E o levita não consegue pregar como o pastor não consegue cantar. Então são projetos diferentes. Embora estão cumprindo propósitos diferentes, é sempre para enaltecer o nome de Deus. E aí o que acontece? José foi chamado para um propósito de ser o governador de uma terra distante. Só que ele nem sabia, ele nem acreditava nisso. Mas já estava dentro dele aquele projeto que ele carregava, aquele DNA. O que acontece é que os irmãos veem que ele é diferente, sente ciúme dele e planeja sabotar essa trajetória dele. De que forma? Causando uma situação de morte. Causando uma situação para poder desviar o foco. A primeira atitude que eles fazem é enterrar José. E aqui eu quero destacar com você o primeiro ponto. Toda semente, fala comigo, toda semente. Fala comigo, toda semente que vai gerar fruto precisa ser enterrada. Se José não fosse enterrado, se é que você me entende, ele não geraria o fruto pela qual foi designado. Mas a situação que ele se encontrava dentro da cisterna, com certeza ele pensou: o Senhor me deu sonho, o Senhor me deu projeto, o Senhor me planejou para fazer algo que eu não entendo ainda. Mas por que os meus irmãos estão revoltados contra mim? Dentro da cisterna, passou um filme na cabeça de José. Dentro da cisterna, passou-se um filme, porque ele sabia de projetos que Deus tinha para ele, mas não entendia qual que era o projeto em si. Só que naquele exato momento, se você for observar, toda a situação de humilhação, de derrota, de frustração, de planejamento contra o mal, contra ele, era uma preparação para ser levado ao destino que Deus já havia qualificado. Quero abrir um parênteses aqui. Podem tentar contra a sua vida, podem planejar o mal contra você lá, mas eles não sabem que o Deus de Israel está do seu lado. Eles esqueceram que o mal que tentam contra você, na verdade, vai ser para a glorificação do nome do Senhor, e eles verão com os próprios olhos. Toda maldade vai ser retribuída em bondade, só que eles não sabem disso. E na verdade, às vezes, a gente está passando por algum tipo de luta, situação de estar num buraco, para virar semente, para germinar. Nós estamos, Deus, me tira dessa situação. Deus, coloca a tua mão de poder. Deus, me livra dessa situação. E Deus, sem te falar, porque Ele ausenta às vezes de te responder, Ele está dizendo assim para você, no silêncio dele: meu filho, deixa eu te falar com você uma coisa. Você precisa ser semeado. Você precisa ser enxertado numa terra. Você precisa ser colocado dentro de um buraco. Porque você é um tipo de semente. E se você estiver sobre a terra, pássaros vão comer essa semente. Ou seja, pessoas roubarão esse sonho de você. Quem está me entendendo, irmãos? José está ali naquela situação de humilhação, semeado numa terra que ele nem mesmo entende, um buraco, uma cisterna. Depois é vendido como escravo, sem ter feito nada para merecer aquilo. Teve a oportunidade de desviar o seu caráter dentro da cadeia. Ou você acha que não teve oportunidade lá dentro? De perder toda a sua direção. Foi testado lá dentro. Aprendeu a sobreviver no meio da maldade. Depois, começa a revelar porque Deus era com ele dentro da cadeia. Depois, revela o sonho do copeiro-chefe. As pessoas começam a ver Deus na vida dele. Daqui a pouco a proposta aparece. Diz a palavra de Deus que
ele, quando é convocado para estar com o faraó, não aparece mal trajado. Vai lá dentro, se barbeia, veste uma roupa bonita, e aí então revela um sonho do que iria acontecer com o Egito. Agora presta atenção no que eu quero dizer para você. Se toda essa situação não tivesse acontecido com José, ele nunca teria a oportunidade de frutificar. Ele nunca teria a oportunidade de conhecer a terra do Egito. Ele nunca teria a oportunidade de tornar o governador do Egito. Ele nunca teria a oportunidade de salvar a sua família da fome. Olha que interessante. Tem hora que vai ser preciso, mesmo que você não entenda, essa humilhação que você está passando. Porque talvez vai ser essa humilhação que você está passando hoje que o quadro da sua família vai ser mudado. De que forma? Financeiramente falando. Primeiro ponto é esse. Financeiramente falando. Toda pessoa que na família teve alguém que financeiramente se alavancou foi porque essa pessoa resolveu ficar indignada com o quadro que se seguia. Segunda coisa. Esse ato de humilhação que você está passando, ou pode estar passando, ou vai passar por ele, vai desencadear dentro de você uma necessidade de evolução. Deixa eu contar para você uma coisa. A minha família, quem mudou o quadro da minha família foi Vinícius Ravani. Filho bastardo, sem pai, que entendeu que o mecanismo para poder mudar o quadro da história era através dos estudos. E se talvez meu pai tivesse tido pai como eu tive, talvez não seria quem foi, quem está me entendendo? Mas aí o mecanismo de ser semeado numa terra, e digamos terra da humilhação, fez com que ele usasse aquela situação de tristeza, de dor, para que revertesse em algo positivo para ser alavancado. E aí por causa disso hoje, eu sou aplicado nos estudos, por causa disso Vinícius, meu irmão, vai ser aplicado nos estudos, e por consequência de alguém que um dia foi semeado por causa de um ato de humilhação. Então olha para mim aqui. Para de pedir para Deus livrar você da situação de dor. Pede a Deus para te dar sabedoria para como você proceder em meio às dores. Posso ouvir um amém? Muda esse quadro de piedade. Como é que Deus vai te modelar para você crescer, alavancar, ser alguém grande? Você não entende os planos do Senhor? A palavra diz o seguinte, ó. Diz que os planos, os sonhos, os projetos do Senhor são muito maiores que os meus. São tão maiores que eu não consigo compreender, tão grande são os projetos do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero te orientar é: mude essa mentalidade de que a humilhação é algo ruim. A humilhação é necessária. Todo ato de humilhação ele é importante para você alavancar. Agora a diferença é, o que eu faço com a humilhação que foi feita comigo? Segunda coisa, eu nem pensei em pregar ainda. Segunda coisa, ou você entende que a vida é assim, ou vai ficar tipo um cão lambendo a ferida. Ou você entende que mesmo servindo a Deus, os percalços acontecerão, e Deus não te abandonou por causa disso. Ou você vai viver vitimizando uma dor. Ou você entende que você aprende a, mesmo sendo humilhado, e aprendendo que a humilhação faz parte de um crescimento, desenvolver, ou você vai ficar usando justificativas para o possível fracasso. Ah, porque eu não tive oportunidade. Ah, porque minha família não me amou. Ah, porque eu sou moreninho, porque eu sou escurinho. Ah, porque eu não tive estudo. E tudo isso vai transformando em você em uma pessoa que tem pessoas ao seu redor que passam a mão sobre você, mas o desenvolvimento não acontece. Quem está me entendendo, irmãos? Posso ouvir um amém? E eu queria falar com vocês alguns pontos aqui muito importantes sobre tudo isso. O que ser semeado no ato da humilhação faz com a gente? O que nos ensina? E a primeira coisa que eu queria estar com vocês é: nós podemos reconhecer que só dependemos de Deus. Ser humilhado me faz lembrar que a única pessoa que eu posso depender é de Deus, porque de resto eu estou sozinho.
A humilhação me faz lembrar que a única pessoa que eu posso depositar a minha confiança é no sagrado, é no Senhor, é no eterno. Porque os homens vão falhar, e não vão falhar porque são maus, por maioria das vezes. É porque não tem tempo para poder cuidar de mim. Tem uma música que fala assim, que é quem cuida da gente? Deus cuida de mim. Coloca a mão sobre o seu coração e fala assim comigo: Deus cuida de mim. Só Deus, irmão. Só Deus tem tempo para cuidar de você. O seu pai vai te suportar um tempo, a sua mãe vai suportar um tempo, vai ofertar um tempo para você, mas no final, a única pessoa que vai te amparar é Deus. 2 Coríntios 12, 9 fala o seguinte: mas ele mesmo disse, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse sempre o poder de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero ratificar com você: a humilhação, a dor, me faz entender que eu preciso reconhecer a minha dependência em Deus. Em algum momento essa igreja vai desamparar você. Em algum momento o seu esposo vai desamparar você. Em algum momento a sua esposa vai desamparar você, os seus filhos, mas Deus nunca vai te desamparar. A fidelidade é de geração em geração. Segunda coisa, a humilhação, o ser jogado dentro de um buraco, me faz abrir uma janela de oportunidades para o crescimento espiritual. Olha aqui para mim, todos nós que estamos aqui, os tempos que nós mais oramos são os tempos de dificuldade. É quando a doença bate na porta. É quando há perseguição das pessoas. É quando a gente começa a ver que de fato o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Aí é o tempo que a gente mais dedica em oração. E olha um detalhe, Deus, ele é tão bom com a gente que ele sempre permite a gente estar passando por algum tipo de adversidade, porque ele sabe como a gente funciona. Tem pessoas que são tão interessantes que elas são assim, elas se apegam à bênção e acabam deixando de lado o abençoador. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja, ela fica ferrenha e está orando, buscando a Deus, quando ela recebe a bênção que tanto pediu, o que ela faz? Dá linha na pipa. Porque na verdade a gente é tentado a buscar a bênção e esquecemos de continuar servindo o abençoador. Então, estar numa situação de humilhação, de ser jogado num precipício da humilhação, me faz entender que oportunidade de eu amadurecer como um servo de Deus. Sabe qual que é o crente que permanece na fé? Não é o crente empolgado, é o crente convicto. O empolgado não fica muito tempo, não. O empolgado, ele é muito aquele cara emocionado. Ele chora nos cultos, ele baba todinho. Ele, se tiver 40 apelos ele aceita Jesus. Mas passou 6 meses, ele some, ele desiste. Se algum dia algo acontecer na igreja que contrarei ele, pronto, acabou. Se algum dia o irmão não pegar na mão dele, pronto, acabou. Ele não volta mais. Ser humilhado, irmãos, abre uma janela de oportunidade de crescimento espiritual. Todos nós que estamos aqui, se estamos passando por alguma provação, parece que é o tempo que a gente mais se conecta com Deus. Inclusive, as pessoas só buscam Deus quando? Quando estão passando por luta. Todo mundo zomba de crente. Mas se aparecer um capeta na casa e começar a ter... Acabou. Bate na porta da igreja na hora certinha. É ou não é? Zomba. Faz zombaria com o crente o tempo todo. Mas se a vida começar a ir de mal a pior e a pessoa perceber que é algo espiritual, principalmente se for macumba, acabou, meu filho. A pessoa aparece na igreja, menino, mas garra nos cultos tudo. Então, uma segunda coisa que eu aprendo com você. Quando eu sou semeado, quando eu caio no buraco, há uma vantagem para mim. Eu me aproximo mais de Deus. Quer um conselho para você? Se aproxime de Deus, apesar dos pesares. Está dando certo? Se aproxime de Deus. Está dando errado? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus enquanto se pode achar essa presença dele. Terceiro conselho.
ou terceira visão sobre quando a gente é humilhado e jogado num buraco. Nós aprendemos uma palavra chamada perseverança. A palavra de Deus diz sobre isso, né? Os que vão triunfar, os que estarão na região celestial, são os que perseverar até o fim. Em Timóteo você vê o texto dizendo que Demas, ele amou o presente século, ou seja, ele não perseverou até o fim. Terceira coisa que eu aprendo com você: a gente precisa ser massacrado às vezes para que haja uma perseverança, para que a gente possa compreender que em meio às diversidades, às lutas da vida, o que vale não é o afoitamento, mas sim a continuidade. Por isso que uma coisa que a gente sempre ensina aqui na igreja é que não seja afobado, não. Vai dando passo de cada vez, servindo a Deus devagar, sem muita loucura. Devagar, de passo em passo. Não precisa orar muito alto não, irmão, você tem que orar a vida toda. Não precisa pegar a Bíblia um dia só, ler 40 capítulos, não. Você tem que ler a vida toda essa Bíblia sua aí. Quem está me entendendo? Mas há um afoitamento, uma loucura. Um quinto ponto. Quando você entende a necessidade e a importância de ser humilhado, você é jogado dentro de um buraco, você começa a reavaliar as suas prioridades. Hoje aconteceu uma situação que eu fiquei assim, muito chateado, inclusive estou chateado até agora. Me deu um baixo astral. Acho que boa parte de vocês aqui conhece o pastor Israel Leocádio, não conhece? Conhece? Levanta a mão para me ver. E hoje mais cedo eu fui ver um vídeo do pastor Israel Leocádio. Ele está fazendo quimioterapia. Moço, eu fiquei tão triste, mas tão triste. Ele ficou praticamente irreconhecível do que era. Me dá tristeza falar isso. Eu até me sinto mal falando, porque é uma coisa que mexeu comigo, porque eu conheço Israel Leocádio a vida toda praticamente. Ele perdeu, por causa da quimio, perdeu a sobrancelha, perdeu a barba, ele envelheceu assim muito rápido, cabelo, tá careca. E é um pastor que a gente conhece, que a gente caminha. A gente está junto, tem quanto tempo? Israel deu seminário aqui de escatologia. Na minha consagração de pastor, ele esteve presente com a gente aqui. Ele sempre foi ativo na igreja. E agora Israel Leocádio estava afoito na internet, fazendo imersão de marketing lá, vendendo curso. Super empolgado, ligou para o meu pai, pôs pilha no meu pai. Faz, pastor Vinícius, você é inteligente mais, você é fora da caixa, você faz as coisas. Em questão de meses, ele ficou irreconhecível fisicamente. E eu tenho dificuldade de ligar, eu não tenho essa facilidade de expressar assim, mas me doeu muito ver um homem que é mestre do saber da palavra de Deus, adoecido, e sempre serviu a Deus, não foi, sabe, adoeceu. E aquilo hoje me mexeu comigo, porque me fez entender sobre a questão de você reavaliar suas prioridades. Sabe, irmãos, não espera a dor ou a possível morte chegar para você saber o que é importante na sua vida, não. Posso ouvir um amém? Às vezes você fica louco atrás de dinheiro, louco querendo enriquecer, e a palavra de Deus diz que isso é correr atrás do vento. E talvez as coisas mais simples da vida você joga de lado. Aí sabe o que a vida tem que fazer com você? A vida tem que jogar você numa situação de humilhação, para que você possa então recalcular sua rota e ver o que é importante para você. Parece que a vida tem que nos levar na situação de você ser humilhado, para que aí você possa ver o que é importante. Você fica louco atrás de dinheiro, Guilherme, mas o mais importante está na sua casa, cara. Seu filho bem, sua filha, sua esposa. Quem está me entendendo, irmãos? Só que a gente não se atenta para isso. E aí, parece que a gente tem que ser semeado em terras de humilhação, em terras de dor, para poder compreender o que é importante na vida. Então, uma quarta coisa que eu aprendo: reavalie as prioridades da sua vida.
Acredito que quando José estava lá sentado, sendo o Zafenate Paneia, ele reavaliou e pensou, vocês tentaram mal contra mim, mas se não fosse a bondade de Deus para comigo, todos vocês, inclusive Jacó, meu pai, estaria morto uma hora dessa de fome, inanição. Tem convicção que ele reavaliou as rotas? Eu tenho certeza, Claudemir, que ele sentou e olhou e observou. Mas a gente não faz isso, né? Por isso que Provérbios fala, há mais virtude em estar na casa do luto do que numa festa. Porque na casa do luto, sabe o que acontece? A reflexão. Quando há festa, é só euforia, é só alegria, bebedeira. Mas quando há morte, há reflexão. Olha aqui para mim, é fato, você vai ser humilhado. Te jogarão em algum tipo de cisterna. Mas o problema maior não é ser jogado na cisterna, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Posso ouvir um amém? Então guarda para você aqui hoje. Eu quero deixar só um recado claro para você. Te jogarão em algum tipo de cisterna. Você será humilhado por causa da sua cor, por causa da sua condição, por causa da sua capacitação, por causa da sua criação, ou por inveja. Você vai ser humilhado de alguma forma. Vão te semear em algum tipo de buraco. Agora a questão não é ser semeado. A questão é o que você irá fazer através dessa atitude que fizeram com você. 4 pontos eu posso falar. Você pode ser um coitado e se apossar disso. Você pode usar isso para ficar vingando as pessoas, dizendo quão foi mal com você. Ou você pode pegar essa situação e ressignificar na sua vida. E 4, entender que tudo isso faz parte do propósito de Deus. É critério seu. Quem sabe você veio aqui hoje achando que eu ia pular numa perna só. Meu recado não é esse para você. Meu recado é, vão te humilhar. Se uma pessoa não te humilhar, a vida vai te humilhar. E se você falar que uma pessoa não vai te humilhar, a sua saúde vai te humilhar. Uma das frases que mais mexeu comigo foi vendo Israel falar de como ele era antes, o que ele fazia e como ele está agora. Que ele me matou. Para uma pessoa, irmãos, e principalmente mulher, que é vaidosa, moça, se uma mulher perder o cabelo dela, você está ficando doido. Você perdeu praticamente 50% da vida. Porque mexeu na onde? Na feminilidade. Mexeu na aparência. Mas a questão não é a dor. A questão é o que você faz com o que fazem com você. Posso ouvir um amém, meus amados? Que fica essa mensagem para vocês aí. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria orar pelo pastor Israel. Vocês podem orar comigo, depois a gente ora pelos pedidos de oração. Chamo vocês aqui na frente. Ô Deus, eu quero colocar a tua igreja que um dia foi tão abençoada pelo pastor Israel Leocádio. Ele contribuiu tanto com essa igreja. E é um amigo que a gente tem da fé. Eu não sei qual que é a dor que ele está passando agora. Eu não sei qual que é o sentimento que ele está vivendo agora. Eu não sei qual que é a dor da família, qual que é o questionamento. Mas a tua igreja hoje, que um dia foi tão abençoada por esse homem, ora ao Senhor nessa noite. Pedindo uma intervenção do Senhor. Use os médicos, use o milagre, use conforme a tua vontade. Mas coloca a tua mão de poder. Se foi a saúde que jogou essa semente, que é o Israel, numa terra de humilhação, que o Senhor possa frutificar esse homem para que ele possa servir de exemplo, para que outras pessoas possam se converter ao Senhor. Quem sabe o Senhor está usando a vida de Israel para poder convencer um médico a se converter. Eu não sei do que o Senhor é capaz de fazer, mas eu sei que nós podemos confiar em Ti, porque sempre o Senhor tem o melhor para a gente. Deus, coloca a Tua mão de poder. Eu não vou dizer para o Senhor curar, porque eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu vou dizer, faça conforme a Tua vontade. Use a situação que a gente não consegue enxergar para que Teu nome seja glorificado.
Mas uma coisa nós pedimos, Senhor: não permita que essa semente frutífera, a humilhação, a dor, possa abortar essa semente. Faça com que a terra que essa semente foi semeada possa frutificar 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. Você que está um propósito de oração, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que está no propósito de oração, ou vai começar um propósito de oração, vem aqui na frente, que nós queremos orar por você. Apresente a Deus aí sua dor. Ô Aguinaldo, cadê o Aguinaldo? Faça oração para nós aqui, meu filho. Por favor. José Marcelo, também ora junto aqui? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, diante da Tua graça, a Tua igreja se encontra, o Teu povo se encontra, entendendo que aqui o Senhor é supremo, o Senhor é soberano e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem cuida das nossas vidas. Diante do Senhor, ó Deus, estão homens, mulheres prostrados diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Deus, o que nós ligarmos sobre a terra será ligado também nos céus diante do Senhor. Por isso, ó Deus, não por merecimento, ó Deus, mas por misericórdia. Em nome de Jesus, toma cada pedido de oração nas Tuas mãos, Senhor. Deus, toma cada propósito nas Tuas mãos, ó Deus. E que seja cumprido segundo a Tua vontade. Que seja cumprido segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Que este irmão, que esta irmã, ó Deus, possa retornar à Tua casa com testemunho maravilhoso em nome de Jesus, Senhor. Dizendo na mente e no coração quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Israel que o diga. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos que adentraram estas portas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Não saiam, ó Deus, da maneira com que eles entraram, mas que saiam alicerçados no poder da Tua graça, alicerçados no poder do Teu amor, em nome de Jesus, Senhor. Esta é a oração que nós Te pedimos, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todas as coisas, Senhor. Tudo que vier sobre as nossas mãos, que o Teu nome seja primeiramente glorificado e exaltado, Senhor, porque a nossa vida, Senhor, ela pertence somente ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ah, Senhor, a quem temos nós no céu além de Ti? E não há na terra quem nós queiramos mais que a Ti. Mas às vezes o pecado nos impede de isso ser uma verdade em nossa vida. Às vezes as labutas, as adversidades. E hoje foi ministrado sobre a vida de José. Oh Senhor, como nós precisamos entender que há um propósito para tal chegada nossa. José não se tornou, não foi o que foi simplesmente da noite para o dia. Houve um processo. Processo esse, ó Deus, que foi doloroso, sofrido. Muita tristeza aconteceu no coração daquele homem. Muita injustiça houve na vida daquele cidadão. E por que com nós seríamos diferentes? Por que para com essa geração seria diferente, Senhor? Nos ajuda a entender isso de uma forma plena, de que essas adversidades, claro que não seremos um governador do Egito, mas seremos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. E um dos princípios Deus, é ser adoradores. É Te adorar em espírito, em verdade, em meio às lutas. Em meio a essa adversidade que tem surgido e continuará a surgir em nossas vidas. E essas pessoas que estão em propósito, estão clamando ao Senhor, não sei por quanto tempo o Senhor
fará com que elas clamem a Ti. Mas uma coisa nós precisamos entender, que o tempo é do Senhor. O tempo é Kairos. E nós precisamos Te adorar em espírito e em verdade, Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E não tem sido poucas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantas coisas o Senhor tem feito no nosso lar, no nosso trabalho. Nós temos mais do que merecemos, essa é a verdade. E muitas das vezes somos injustos para com o Senhor. Somos injustos para com a igreja, injustos para com nossa família, conosco mesmo. Nos ajuda, Deus, a entender a importância, a amplitude do Teu propósito em nossa vida. Porque no final não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. É sobre glorificar o Teu nome em qualquer circunstância. Porque se isso não for, Deus, não é evangelho, não é espiritualidade. A nossa vida é simplesmente para glorificar o Senhor. Então, meu Deus, nos ajuda, nos dá força, nos ajuda a suportar aquilo que não podemos mudar, mas ter a certeza de que o Senhor sempre está conosco, assim como esteve com José. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra, rema, abençoada. Palavra essa que veio ao nosso coração para nos tratar e dizer: levanta-te, se põe de pé, pois eu estou contigo. Glória ao Teu nome, Senhor. Abençoa essas vidas, a cada um que está de joelho clamando ao Senhor, que a resposta venha, mas que o louvor da boca desta pessoa possa sair desbravadamente, ó Deus, para o louvor de Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Pode ficar sobre os seus pés. Voltamos para o seu lugar. Se o sol se pôr e a noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chega, Tu és quem me guia. se a tempestade Me alcançar, Tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar,
Aleluia. Aleluia. Meus amados, antes de finalizar esse culto, eu queria dizer algo muito importante para vocês. Muito importante mesmo, que me veio à mente aqui. Acredito que seja do Espírito Santo, porque é para o bem, é para o crescimento. Dizer para você uma coisa: a ministração que eu disse aqui hoje, que você será humilhado, vai ser humilhado por pessoas, situações, causas. A gente tem um grande problema como ser humano, é que a gente guarda isso no coração. Quem nos fez um mal, nós guardamos rancor no coração de alguém que nos feriu. Te expliquei que isso faz parte para você alavancar e crescer, mas a gente guarda mágoa de quem feriu a gente. E eu acredito, não vou dizer que acredito que Deus esteja me incomodando para fazer algo antes do culto acabar. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e liberasse perdão para todo mundo que você carrega há anos no seu coração, que te fez algum tipo de mal. Alô, você está liberado, você está abençoado para seguir sua vida. O que você fez foi parte do projeto de Deus, somente isso. Lembra quando Judas estava prestes a trair Jesus? Jesus falou assim com ele: Judas, vai lá e faz o que é cabível para você fazer. Ou seja, continue com seus planos, porque o seu projeto faz parte de todo um decorrer da história. E eu queria que você fizesse isso agora. Coloca a mão sobre o seu coração e libera. A sua mente, ela te guia, e ela sabe quem você guardou mágoa, ou tem guardado mágoa há anos no seu coração. Deus, nesse momento nós queremos liberar toda pessoa que nos humilhou, que nos ofendeu, que nos machucou ao longo da trajetória. Se até agora, porventura, ainda essa pessoa estava em meu coração, nós queremos, como igreja do Senhor, liberar essa pessoa e dizer que ela está abençoada para seguir a vida dela. Não há mágoa, não há rancor em nosso coração, porque em nosso coração nós não queremos carregar isso. Estão liberados, abençoados. Eles fazem e fizeram parte de um propósito que eu nem entendia, mas hoje eu pude entender. A humilhação, a possível derrota, era para minha exaltação. Então, muito obrigado, Senhor, até mesmo por quem fez o mal por mim. Muito obrigado. Aleluia. Esquece não, você é de carne e osso. Esquece disso não, viu, Ramon? É fortão, puxa ferro, mas você é carne e osso. Não guarda mágoa no coração não, irmãos. Não deixa coração pesado. O carro bate, viu? A moto estraga, bate também. É muito passageiro. Se a Bíblia está certa, e a Bíblia está certa, é no máximo 70 anos, não é isso, Eduardo? De vida. Usa esse tempinho para poder viver em paz consigo mesmo e com Deus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje para todo sempre. Beijo no coração, viu, gente? Deus abençoe. Aleluia.